Olá, caros amigos. Voltamos a apresentar o Passa-a-Bola após um interregno coincidente com o defeso futebolístico em Portugal. Não é? Entretanto, o Passa-a-Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma, e aproveito uma vez mais para continuarem a seguir-nos, quer no Facebook, quer no YouTube, quer em outra plataforma, e o Passa-a-Bola, desta vez, coincidentemente com os clubes, reforçou-se. Tem um reforço, aqui o nosso amigo Diogo Leite, que nós já tivemos a oportunidade de entrevistar quando da rúbrica do Adepto. Ele é um confesso adepto do Porto, entretanto vai fazer as suas análises e vai todas as semanas abordar as incidências da melhor liga do mundo, a Premier League, no qual ele é um especialista. Entretanto, a época futebolística começou a semana passada com um escaldante Porto-Benfica para a Supertaça. Foi um jogo algo polémico, a equipa portista queixa-se da arbitragem, o Benfica acaba por ganhar por 2 golos de diferença. Introduzindo já o Diogo. Diogo, o que é que te pareceu sobre o jogo e se o Benfica foi um vencedor justo ou houve interferência da arbitragem no resultado final? Antes de mais, bom dia a todos e queria agradecer o convite para participar no programa e quando surgiu a proposta eu aceitei porque falar de futebol é sempre um prazer e passa-se momentos agradáveis. Relativamente ao jogo, eu acho que viu-se o melhor e o pior do Porto, porque o Porto entrou bastante bem e, na minha opinião, a primeira parte foi toda do Porto. O Benfica chegou à área do Porto poucas vezes, criou poucas oportunidades, trocou poucas vezes a bola, porque realmente o Porto entrou com aquele espírito de abafar o Benfica, não deixar o Benfica jogar e manter o Benfica recuado para também não conseguir implementar o seu jogo. O problema é que o Porto, na primeira parte, teve bastantes oportunidades e não conseguiu finalizar, porque o Porto poderia perfeitamente ter ido para o intervalo a ganhar 2-0, ou até mais, e com muita pena minha, não conseguiu finalizar, porque até mesmo se fosse a ganhar 1-0 para o intervalo, não estou a dizer que o Benfica, na segunda parte, não daria a volta ao resultado, porque devido ao desgaste que o Porto teve na primeira parte... Sim, mas era sempre mais complicado. Exatamente. Depois, na segunda parte, o Porto ressentiu-se dessa tal pressão e o espírito de encostar o Benfica na defesa. Não foi tão intenso. Não foi tão intenso. Também estamos no início da época, é normal que alguns jogadores ainda não estejam a 100% do ponto de vista físico. E o Benfica, depois, também, naturalmente, conseguiu implementar o seu jogo e trocar mais a bola, como gosta de jogar, e acabou por marcar os 2 golos, que o Porto sofreu o primeiro, tentou responder ao primeiro golo e depois sofreu praticamente logo a seguir o segundo. 5 minutos depois. E depois, pronto, também foi difícil depois. Teve aquele golo anulado do Galeno que podia relançar ali o jogo, apesar de ter 2 minutos restantes do jogo, que depois acabou por ser anulado. Sim, esse golo. Mas, na minha opinião, o Porto, mesmo vendo-se a perder, não conseguiu responder aos 2 golos do Benfica, não conseguiu encostar o Benfica lá atrás para tentar marcar, nem que fosse um golo. De reação. Não conseguiu. Em relação ao árbitro, não achas que teve alguma influência? A expulsão do Sérgio Conceição justifica-se? O que é que tens a opinião sobre isso? Eu acho que, principalmente na segunda parte, o árbitro interrompeu bastantes vezes o jogo, com aqueles amarelos que às vezes nem sempre eram necessários. E depois, na parte final, a expulsão do Pepe é justa. O Pepe já andava ali à procura de uma oportunidade para ter assim uma entrada mais agressiva. E depois o Sérgio Conceição, não sei ao certo o que é que ele disse ao árbitro ou ao quarto árbitro para ser expulso. Foi mais pelos gestos. Sim, mas a meu ver foi bem expulso e depois acho que era desnecessário todo aquele espetáculo que se viu no final, de o Sérgio Conceição recusar-se a sair. Do futebol português. Sim, e enquanto portista, o Sérgio Conceição é bastante importante para o Porto, mas eu acho que
têm muito a perder com essas atitudes e eu acho que grande parte dos adeptos esportistas não se revêem nesses comportamentos e nessas atitudes. Fernando Jorge, o Benfica ganhou, mas Roger Schmidt pôs-se a jeito para perder quando modifica completamente o sistema tático, jogando com o Rafa como referência no ataque. Não havia Gonçalo Ramos, para ele mudou tudo, não meteu lá nenhum jogador, no caso o Peter Musa. O que é que tens a dizer sobre o jogo? Bem, em primeiro lugar, olá a todos, os que nos estão a ouvir e os que nos vão seguir o programa, para o Diogo também. Ficamos contentes com termos mais um elemento aqui, para não sermos acusados de termos só um clube aqui representado, no caso nós os dois. Democraticamente nós aceitamos ideias de toda a gente, desde que sejam ideias positivas, que é isso que nos traz cá, ou pelo menos da minha parte. O Diogo já disse grande parte de coisas que eu concordo perfeitamente. Eu vou só fazer muito resumidamente aquilo que eu analisei do jogo. Eu analisei o seguinte: foi um grande jogo de futebol, competitivo, entre as duas equipas. Uma primeira parte em que o Porto foi dominador, pressionante, como é habitual, com a garra habitual, chances de golo, conforme disse o Diogo muito bem, podia ter ido para o intervalo a ganhar pelo menos por 2-0, não foi. Uma segunda parte em com o ajuste tático do Roger Schmidt, que para mim foi o grande responsável e ia fazer o segundo Araquiri este ano, e a colocação correta de dois jogadores, ou seja, a saída de João Mário estava uma nulidade, e o Alsner a jogar atrás do ponta de lança, coisa que nunca se viu, só porque faltou o Gonçalo Ramos. O Benfica, com a entrada do Musa para o lugar do Gonçalo Ramos, ajustou a equipa e a partir daí uma entrada forte, rápida, certeira, na qual o Porto não foi capaz de responder, porque o Porto também estava mais cansado atendendo à primeira parte que fez. Aos 61 minutos o Di Maria, porque também é um bom jogador, não é? E faz a diferença aqui no campeonato português e não só, embora com 35 anos vá ser, quanto a mim, um fator de desequilíbrio em muitos jogos aqui no campeonato. Faz um bom golo, uma boa jogada, faz um 1-0 e depois aos 68 minutos o Musa completa e faz o 2-0 final, a estocada final. O Benfica faz uma segunda parte em que, conforme o Porto podia ir para o intervalo a ganhar 2-0, o Benfica na segunda parte também podia ter marcado, marcou 2 gols, mas podia ter marcado 3 ou 4. O Porto depois desequilibrou-se ali completamente. O Porto também, em termos de aquisições, tem os mesmos jogadores. O Benfica não, foi ao mercado. Não vou falar de mercado para já, porque isso ainda não acabou, até o dia 31 de agosto. E eu sei que vai haver mais mexidas nos plantéis das equipas portuguesas, nomeadamente dos grandes. E depois ainda temos a Arábia Saudita, que até 18 de setembro, mal. A FIFA está aqui muito mal. Em termos de arbitragem, mais uma arbitragem fraca, de um árbitro que entrou mal no jogo, porque o jogo começou a distribuir amarelos a tudo a torto e direito. Devia ter dado amarelos que não deu a alguns jogadores e desamarelado alguns que levaram amarelo e errados. O Pepe foi expulso, já devia ter sido expulso anteriormente, porque teve uma entrada negligente não correta sobre o Rafa, em que já tinha sido amarelado, portanto tinha vindo mais cedo, e depois dá-se a expulsão desnecessária, mais uma vez, do Sérgio Conceição. Ora bem, eu nem vou comentar muito esta atitude do Sérgio Conceição, porque as 24 vezes que um treinador é expulso diz tudo, não é? Cada um tira as suas ilações. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o Sérgio Conceição, toda a gente sabe que sofre de um problema de não saber perder. E quem não sabe perder não sabe ganhar. Ponto final, parágrafo. O Sérgio Conceição, como não sabe perder, como é que vai para as competições europeias, nomeadamente a Champions League, onde o Porto joga, a Liga Europa, o Porto já foi, vou usar um termo muito próprio que a gente usa, roubado, já foi prejudicado, e o Sérgio Conceição não teve estes comportamentos. Sim. Ora, o Sérgio Conceição, que é uma pessoa que eu considero de burro não tem nada, sabe muito bem em que contexto é que está implementado. E, portanto, tem estas cenas. O que ele conseguiu foi, depois do jogo, de uma derrota em que podia ter ganho, de uma derrota justa do Benfica no cômputo geral nos 90 minutos, conseguiu concentrar em si o jogo. Porque não se falou noutra coisa, nem de resultado, nem nada, e falou-se na expulsão do Sérgio Conceição. Portanto, ele conseguiu andar uma semana a falar-se que o Sérgio Conceição devia ter isto, ok? Ele direcionou o jogo
não para os próprios portistas o atacarem por algum excesso ou modificações que ele devia ter feito na equipa, mas para concentrarem sobre ele o erro que ele fez. Portanto, isto, quanto a mim, é propositado pela parte do Sérgio Conceição, com o contexto nacional de uma liga que só tem incompetentes à frente. Só quero lembrar que o Sérgio Conceição esteve presente no jogo, no banco, por via de uma providência cautelar que foi aceita, uma vez que ele tinha sido castigado com meses de suspensão. E penso que o mais importante é esperar agora pelos próximos capítulos, que será a sanção, digamos, face ao comportamento inapropriado dele após a amostragem do cartão vermelho. É uma sanção que não vai dar em nada. Entretanto, a Liga começou neste fim de semana, começou com um Braga a perder em casa surpreendentemente com o Famalicão, ninguém esperava. O Braga era já considerado, aliás, o panorama português já falava em 4 grandes e um deles seria o Braga, uma vez que o ano passado até foi superior ao Sporting na tabela classificativa. A derrota foi surpreendente, vocês vão já falar sobre isso. Entretanto, a jornada decorreu com os outros resultados que eu vou passar a enumerar. O Gil Vicente goleou o Portimonense, foi também um resultado surpreendente. Aliás, a jornada foi marcada por, passo o pleonagem, por muitos golos. O Gil Vicente goleou o Portimonense, a vitória eventualmente seria esperada, o resultado não. Entretanto, também o Estrela da Amadora perdeu em casa com o Guimarães, um bom resultado do Guimarães, mas por paradoxal, o treinador Moreno apresenta a sua demissão, talvez não concordando com a política desportiva seguida pelo clube, no defeso. Passa a haver o Farense também, o novo primeiro divisionário, é goleado em casa pelo Casa Pia, outro resultado volumoso, 3-0. Depois o Rio Ave confirma um certo favoritismo e vence os Chaves por 2-0. O Sporting ganha o jogo ao Vizela, o jogo que vocês também vão escalpelizar. O Sporting entra muito bem, o novo reforço mostra credenciais e marca 2 belos golos. O Sporting tem o jogo controlado e de um momento para o outro, já numa parte quase final do desafio, o Vizela faz 2 golos que ninguém esperava e leva ao desespero às Orceloninas, que acabou no sofrimento e em Paulinho a fazer o golo praticamente no último lance do jogo. Uma vitória super difícil do Sporting. Entretanto, também decorreu também um jogo um pouco épico, embora seja 2 equipas de meio da tabela que não têm a mesma retumbância a nível dos média. O Arouca vence heroicamente o Estoril por 4-3, também um jogo salpicado de momentos emotivos e de alternâncias no marcador. Foi um jogo que acabou por ser muito interessante e com uma vitória, como eu disse, muito saborosa do Arouca. E depois joga-se os 2 últimos jogos, os 2 últimos encontros da jornada, em que o Porto vai, uma deslocação difícil, a Moreira de Cónegos, vencer o Moreirense por 2-1 e estava reservado a grande surpresa da jornada para o último jogo. Ninguém esperava que o Benfica, após uma vitória na Supertaça, fosse ao Bessa e perder por 3-2. O jogo teve várias incidências, vocês também vão falar sobre isso. A frase da semana é que está tudo preparado para este campeonato ser o do vale tudo. Esta frase é da autoria de Fernando Jorge e eu gostava que ele, para além de falar sobre a jornada da Liga, começasse também por, digamos, definir o porquê de ter escolhido esta frase para a frase da semana. Ora bem, Rui, esta frase vem na sequência daquilo que a gente viu já com uma amostra do futebol português na Supertaça. E uma amostra do que irá ser os castigos, que estamos para ver. Vão ser castigos de 50 paus e 3 ou 4 jogos, que é de 4 a 8. Se calhar nem nisso o Sérgio Conceição vai apanhar,
Em Inglaterra apanharia muito mais e uma hóstia de 50 mil ou 100 mil euros, por exemplo, de penalização. E aí ele punha-se mais fino, porque era ir à carteira. De multa por Exatamente, uma multa pesada. Aqui não vai acontecer nada disto. E, portanto, nós já vimos ontem em alguns jogos que os ânimos estão exaltados. As equipas não vão ganhar com tanta facilidade, porque as equipas pequenas têm bons treinadores, já treinam bem tão bem, vão criar algumas dificuldades no início do campeonato. Um campeonato que, para mim, começa por estar errado, porque eu sou a favor do sorteio puro, não este sorteio condicionado, em que nos primeiros 5 jogos as equipas consideradas ou que vão jogar para ganhar o título, ou ganhar o campeonato, têm jogos fáceis, e viu-se que nesta primeira jornada até podiam ter perdido todos os pontos, quer o Porto, não quer o foram Sporting, nada fáceis. quer o Benfica, quer o Braga perdeu, o Benfica também, o Sporting esteve quase a perder 2 pontos também, no mínimo, e o Porto também esteve quase a perder 2 pontos também. Bem, portanto, o que é que está em causa aqui? O que vai estar em causa aqui é que o campeão nacional, neste campeonato que está agora a decorrer, tem um mínimo de 100 milhões garantidos. E isso vai dar um salto enorme em termos de plantel para o futuro, porque depois o que ficar em segundo lugar, atendendo ao nosso ranking que temos da UEFA, irá ter que disputar 2 jogos. Um para o apuramento para o play-off e depois do play-off para passar à fase de grupos. Portanto, essa é que é a diferença. Portanto, este ano vai haver várias tentativas, os árbitros são fracos, a Federação é fraca, a Liga é fraca e não vai suportar esta carga emocional que vai ser posta em muitos jogos quando as coisas correrem mal. Já tivemos uma amostra e ontem a correr mais um bocado mal íamos ter mais. Portanto, é nessa sequência que eu pus esta frase, que vai ficar para o campeonato todo e mais tarde vamos para a razão. O Fernando Jorge, portanto, aponta a fragilidade, no fundo, do país a nível desportivo, a nível do futebol, corporizado no sistema de arbitragem, no sistema da Liga, nos regulamentos que são brandos e que vai levar a um campeonato em que tudo vai valer. Diogo Leite, tu partilhas desta opinião também, tão pessimista, que a Liga vai ser muito complicada, com casos de arbitragem, com casos disciplinares, em que tudo vai valer para ser campeão ou vice-campeão, porque os outros vão ficar completamente fora dos milhões, digamos assim. Tudo isso já é uma questão de hábito em Portugal, não é? Acho que já faz parte da nossa tradição, dos nossos costumes, porque nós vemos grande parte dos jogos que os jogadores parece que já têm aquela cultura de anima toque fazerem ao chão, sim, não serem aguerridos. Um jogo difícil para a equipa de arbitragem. Os árbitros compactuam tudo com esse tipo de comportamentos, os treinadores também. Portanto, tudo ajuda a que esses costumes e essas tradições se mantenham cá em Portugal. Agora, eu acho que os 3 grandes, uns melhores que outros, se reforçaram bem. E acho que, principalmente o Sporting, inspira as pessoas a que vai fazer um bom campeonato. E o futebol fez boas contratações. Muito objetivo. Acho que aprenderam com os erros do ano passado, no sentido de vender bastante e reforçarem-se pouco, e depois fizeram uma época desastrosa. E, portanto, eu acho que esta época o Sporting vai ter uma boa campanha. E ainda por cima não tem a Liga dos Campeões, que é uma competição que desgasta bastante, e portanto podem se concentrar mais nas competições internas e na Liga Europa. O Benfica reforçou-se bastante bem, tendo em conta os gastos que teve, não é, nas contratações. Vamos ver se as contratações resultam e confirmam o valor gasto. As credenciais. Há umas que eu penso que sim, há outras que são assim mais duvidosas e que se calhar os próprios jogadores precisam de algum tempo de adaptação. O Porto, até agora, foi o que fez menos contratações, foi o que gastou menos e, portanto, é o clube que, se calhar, precisava também de fazer bastantes contratações, mas não pode, devido a questões financeiras. E, portanto, também o Porto será uma incógnita. Vamos ver como é que irá estar neste campeonato, também na Liga dos Campeões. Mas a realidade é que, até agora, contando com jogos de pré-época e Supertaça e ontem com o Moreirense, o Porto ainda não fez um jogo sobre isso vamos jogo brilhante. Vamos falar mais tarde. Sim. Portanto, vamos torcer para que
ao contrário da opinião emitida, a Liga seja uma liga, uma competição mais transparente, em que as equipas de arbitragem e os VARs sejam mais certeiros nas suas decisões e que os diretores não sejam tão pressionantes, tenham mais fair play. Aliás, e como o Diogo Leite está aqui para falar sobre a Liga Inglesa, que nos aproximemos mais da filosofia que se passa na Premier League, por isso ela é considerada a melhor liga do mundo. Nós vamos dividir, para sintetizarmos melhor, vamos dividir esta jornada e centrar-nos mais em 2 pacotes. Fernando Jorge, vou-te pedir para falares do Braga-Famalicão, que foi uma grande surpresa, e do jogo do Sporting Vizela, em que o Sporting vias de deixar 2 pontos, o que seria tremendamente decepcionante para a massa associativa. Muito fácil. Relativamente ao jogo do Braga e do Famalicão, que eu vi este jogo, ganhou a equipa que foi mais eficaz dentro do campo. O Braga, se tivesse ganho o jogo, também ganhava bem. Ganhou o Famalicão, lá está, porque foi mais eficaz em termos de remates à baliza e de golos que fez. Foi uma grande surpresa, ninguém esperava. Até porque o Braga... Sim, o Braga até começou logo a começar o jogo por marcar logo um golo do Ricardo Horta, embora, na minha opinião, mal batido o guarda-redes do Famalicão, podia ter feito mais, porque não tem ninguém na frente, não é tão livre. Portanto, atirou-se tarde e chegou tarde à bola e sofreu o golo. Depois o Famalicão jogou bem, o Famalicão atendendo a algumas nuances, alguns jogadores que saíram. Tem um grande jogador para mim, que provavelmente os grandes andam a dormir. Acredito que não, porque é mais um jogador, juntamente com 2 do Boa Vista, que jogaram ontem e provavelmente, se não fosse contra o Benfica, não jogavam. Estão apalabrados, e toda a gente sabe por quem. E o Famalicão peca porque ele é o melhor jogador da equipa. Estou a falar do Ivan Jaime, não é? Que não quer jogar porque enquanto não acabar o mercado. Portanto, se não quer jogar enquanto acabar o mercado e a direção do Famalicão não faz nada, algo se passa. Que isto é grave, não é? Bem, o Boa Vista também tinha o Bruno Onameshi e o Malheiro, que nos jogaram nos jogos particulares, não é? Em alguns jogos particulares, e ontem apresentaram-se ao serviço. Não é? E também estão comprometidos. Vamos ver se daqui por mais uma semana ou 2 eles estarão no Boa Vista. E se confirma ou não. Portanto, este é um caso flagrante que é, mais uma vez, uma pecha e a Federação de Futebol, os diretores que estão à frente, as organizações, etc., estão a meter o pé na argola. E estão a criar estas coisas conforme eu pus na frase da semana. Porque tudo isto redunda naquilo que eu escrevi. E não me vou enganar minimamente sobre isto. Daqui por mais 3 ou 4 jogos nós vamos falar. Portanto, o Sporting Vizela foi outro. O Sporting não me surpreendeu. Eu já disse não, porque nós este ano ainda não comentámos. O Diogo já esteve a dar mais ou menos uma nuance do mercado. Eu ainda não vou falar sobre o mercado, conforme disse logo de entrada, porque ainda não acabou, não é? Portanto, só quando estagnar ou fechar o mercado é que irei falar sobre isso, como estão as equipas, estão melhores ou estão piores. Entretanto, vamos vendo os jogadores, porque são como os melões. A gente olha para um bom jogador, mas depois de o abrir é que vai ver se ele é bom ou não, se adapta ao futebol, etc. Temos visto vários casos de jogadores que são caros e chegam aqui e não se adaptam e vão embora. E eu quero transformar o futebol do Sporting. Exatamente. O Sporting tem para mim, eu já tinha dito isto, particularmente, o melhor ponta de lança. Falta-me ver agora o que o Benfica comprou recentemente. O Arthur Cabral. Mas para já, este Goiás é um jogador acima da média. Não entendo como é que na Inglaterra não há olheiros ou equipas da Premier League, não é? Da primeira. Ele estava a jogar na segunda divisão. Deixam sair um indivíduo destes, que é um indivíduo, bom jogador, bons pés, joga bem de cabeça, segura bem no adversário, rápido, incisivo, faz golos. Fez estes 2 golos e muito bem com 2 pés. Portanto, faz logo uma diferença aqui, que não joga só com um pé. Joga bem de cabeça. E o Sporting foi buscar, deu 24 milhões, ou 25, ou se calhar mais algum, e fez uma grande aquisição. Falta ao Sporting, e isto depois refletiu-se no resultado, um Palhinha.
e o Sporting com o Palhinha, que comprou agora, Já comprou agora o vai dinamarquês. ser outra equipa, porque é um indivíduo que está ali para cortar as bolas e ligar mais a equipa. dar mais E, equilíbrio. portanto, o Sporting adormeceu aos 2-0. Convenceu-se, nomeadamente lá na frente, tem dois, o Edwards e o Trincão, que são dois fintas na areia, andaram para ali às fintas, não passava a bola a ninguém, adormeceram. O meio-campo, quando saiu o Daniel Bragança, também afundou. O Maurito andou ali a fazer de vários esquemas, à direita, à esquerda e tudo, mas sozinho não foi capaz Não é o seis. de manobrar e de segurar aquilo, tipo Palhinha, não é? Portanto, falta lá ali um indivíduo para o ajudar, e foi aí que o Sporting foi abaixo, pôs-se a jeito. O Vizela foi à frente algumas vezes e em duas situações fez 2 golos de rajada, como fez o Sporting também, não é? No fundo, foram 2 golos de rajada, quer o Sporting, quer o Vizela. E o Sporting foi salvo por uma estrelinha ao fim, que é um golo de sorte. Exatamente. Campeão. Exatamente. E pelo Que é a patinho tal feio. estrelinha que o Rubem Amorim o ano passado não teve em alguns jogos e este ano já está a começar Voltou. com a estrelinha. Ele próprio assumiu. Reconheceu isso. É Diogo disso que eu Leite. gosto do Rubem Amorim. Diogo Leite, corroboras da opinião do Fernando Jorge, visto os 2 jogos, o Braga é uma surpresa, o Famalicão apresentou-se, apesar de realmente desfalcado pelo seu melhor jogador, ou mais credenciado, o Ivan Jaime, obtém uma grande vitória em Braga, para a decepção dos bracarenses. Sim. E o Sporting, para ti, já disseste que o Sporting tem muito potencial esta época, por via das contratações. O que é que tens mais a dizer sobre estes 2 jogos? Sim, eu acho que o Braga, na sexta-feira, a partir do momento que se viu ganhar 1-0, pensou que o jogo já estava ganho, ainda por cima a jogar em casa. Portanto, eu acho que abrandou um bocadinho e eu não sei até que ponto também não se ressentiram um bocadinho do desgaste, porque tinham jogado a meio da semana para o apuramento da Liga dos Campeões, apesar de ter sido um adversário acessível, provoca sempre um desgaste e, como também já disse, os jogadores nesta fase não estão ainda a 100% das suas capacidades físicas. E, portanto, eu acho que o Braga também depois foi apanhado de surpresa com aqueles 2 golos de rajada do Famalicão e foi uma das surpresas da jornada. Relativamente ao Sporting e do Ivan Jaime, o facto de não jogar não é correto para o clube. É normal que se queira proteger o jogador de possíveis lesões e não sei até que ponto ele não terá assim, algo acordado com o Porto, porque o próprio empresário já veio dizer que o Porto era o clube ideal. Que ele tem já algum acordo. algum compromisso, Sim, não é? sim. Não pode ser um compromisso oficial, porque Sim. ele é jogador do Famalicão e Sim, enquanto sim. o Famalicão não der Sim. a permissão, ele não poderá Sim. jogar. Relativamente ao Sporting, o Sporting entrou bastante bem, a pressionar, a querer acabar com o jogo bastante cedo e como o Jorge disse também, o Gyökeres mostrou toda a sua qualidade e marcou logo ali 2 golos, um atrás do outro. E acho que para já foi uma contratação bastante acertada, um investimento bastante pesado, mas até agora está-se a justificar, porque já marcou um golo na pré-época, agora 2 golos no primeiro jogo oficial. São pesados ou menos pesados conforme o rendimento do jogador. Sim. O jogador pode puxar barato, mas se não tiver rendimento, torna-se o jogador O caro. jogador Sim, ou sim. os jogadores, que às vezes compra-se Ou vários Sim. baratos e ficam caros. O Jorge também disse que os clubes da primeira divisão inglesa deviam estar a dormir por não olharem para o Gyökeres. E pelo que eu fui acompanhando, vários clubes da primeira divisão inglesa estavam interessados no Gyökeres, mas ele sempre teve como primeira escolha o Sporting, porque também digamos que não era assim nenhum clube Não eram os clubes de topo. também de topo Exatamente. que estavam à procura E dele. pronto, o Sporting correu o risco no final de acabar por perder a 2 pontos, ou até mesmo perder o jogo, porque o Vizela poderia eventualmente marcar mais um golo, e depois no final teve aquela estrelinha, que até como eu disse foi o patinho feio que marcou o golo, porque o Paulinho já era Sim. ainda muita controvérsia no seio dos sportinguistas. A realidade é que acabou por dar os 3 pontos e acho que, Acabou apesar também de tudo, ser acabou útil. por ganhar bem o Sporting. No cômputo geral foi Sim. sempre mais equipa, tirando Sim, um certo adormecimento a meio da segunda sim, parte. sim. O melhor e o pior estavam reservados realmente para o último pacote, que era o Porto e o Benfica, não é? O Porto realmente sente muitas dificuldades, o Moreirense é uma equipa aguerrida, uma equipa sólida a defender, uma equipa que não dava grandes espaços, que ainda por cima apanha-se já na segunda parte a vencer, o que ainda dificultou mais o Porto, mas o Porto, através de algumas alterações
e através, sobretudo, da raça e do querer, consegue dar a volta. E depois tivemos o Benfica, um Benfica que esteve sempre a ganhar, mas acabou por perder, jogou com -1, foi um jogo complicado. Mas por ti, Diogo, o que é que tens a dizer sobre os dois jogos finais entre o Porto e o Benfica? Antes de falar desses dois jogos, queria só destacar o jogo que o Jorge também aproveitou para falar connosco sobre isso, o Arouca com o Estoril, que foi um grande jogo, e felicitar o Arouca porque conseguiu ganhar jogando grande parte do jogo com -1. Sim. Que é sempre de louvar. E revertendo sempre os resultados. Apesar de tudo, o Estoril tem uma boa equipa e jogar contra uma equipa de 11 não é sempre, com -1 é sempre difícil. Foi uma grande satisfação. Quer outro, melhores equipas que o ano passado. E foi um dos melhores jogos da jornada. Porto e sobre o Benfica, o que é que tens a dizer muito sobre o Porto? A frase que define melhor o jogo até vem na capa da Bola, do jornal A Bola, que é pouco brilho, muita alma, e o Porto tem vindo a ser assim nos últimos anos. Pouco brilhantismo e os jogos acabam por ser ganhos no querer, na raça, e sinceramente quando o Porto estava a perder 1-0, eu pensei que o Porto não ia ter capacidade de dar a volta ao resultado, porque até o Porto tem tradição de, em Moreira de Cónegos, ver-se sempre é uma situação muito complicada. E a inspiração não parecia a maior. O meio-campo do Porto é pouco criativo e o facto de Sérgio Conceição também não estar no banco podia influenciar de forma negativa a equipa, mas também é o primeiro jogo do campeonato, os jogadores têm sempre aquela motivação extra. Mas o Porto deu a volta e achas com justiça? Com justiça, sim, e não tenho a certeza qual foi o jogador que disse, mas ao intervalo o Sérgio Conceição teve uma grande importância porque falou com os jogadores e deu-lhes aqueles conselhos e aquela motivação que se calhar necessitavam e acabou por ser também mais um jogo com um jogador do Porto expulso, o Wendel, desta vez, sim, que nos últimos jogos tem sido... Relativamente ao Benfica, eu acho que o grande problema do Benfica é que veio ao Bessa a pensar que o jogo já estava ganho antes de ser jogado. E a realidade é que os próprios boavisteiros não deviam ter assim grande confiança, porque a realidade é que o Boa Vista perdeu importantes jogadores, nomeadamente o Yusufa, o ponta de lança, e todos os benfiquistas acreditavam que ia ser uma vitória fácil, até porque vinham com aquela motivação de terem ganho ao Porto na Supertaça. E a realidade é que não aconteceu isso. O Boa Vista ofereceu grandes dificuldades ao Benfica e ainda por cima, depois da expulsão do Musa, a situação ficou ainda mais complicada e más decisões também do Roger Schmidt acho que não beneficiaram a equipa, pelo contrário, prejudicaram. E o Boa Vista, jogando pior ou melhor, conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. E defendeu bem, e quando foi à frente... montanha-russa com as expulsões, exatamente. E um Boa Vista que, aparentemente inofensivo, acabou por fazer a remontada, mesmo praticamente sim, no final do jogo. Sim. E à semelhança do Arouca Estoril, o Boa Vista Benfica acabou por ser uma grande surpresa da jornada. Até porque é a primeira vez que o Petit, em jogos oficiais, ganha o Benfica. Sim, exatamente. Fernando Jorge, o Roger Schmidt ganha a Supertaça porque voltou ao modelo anterior, repetiu no Bessa, parecia que tudo, como diz o Diogo Leite, um Boa Vista enfraquecido, com a perda de jogadores e a não entrada de nenhum, por uma vez que até o Boa Vista está proibido de inscrever jogadores, parecia tudo favorável para o Benfica passear no Bessa. Não foi isso que aconteceu. O porquê desta derrota do Benfica? Ora bem, o Diogo já disse aí alguns parâmetros que eu concordo perfeitamente. Aqui foi mais uma vez o treinador do Benfica que fez o terceiro Araquiri. Fez 2, o primeiro correu mal contra o Feyenoord, o segundo, Araquiri, foi a Supertaça e ele correu mal também, uma equipa mais ou menos igual ao Feyenoord, e a equipa da Boa Vista também é outra equipa que não fez aquisições, pelo contrário, vai perder jogadores, outros estão a jogar, mas condicionados, provavelmente vão sair, jogou na raça e na atitude e na competitividade, alguma agressividade um pouco até a mais, e o treinador do Benfica não se sabe adaptar
e, portanto, o fator surpresa desapareceu. E eu tenho aqui um recado para o treinador do Benfica, que é o seguinte: eu estive lá a ver o jogo e vou-lhe transmitir este recado. Carlos Semides, depois da derrota perante uma equipa agressiva do Feyenoord por 2-1, veio o Porto e, mais uma vez, com alterações dos jogadores erradas por falta do Gonçalo, só, o Porto para a Supertaça poderia estar a vencer ao intervalo por 2-0, já disse isto. Conseguiste salvar o Convento com o ajuste das peças nos seus devidos lugares ao intervalo. Hoje, mais uma vez, contra uma equipa que não fez nenhuma aquisição, com a perda de alguns jogadores importantes, mas a jogar na raça conseguiu uma vitória à tua custa. Porque até hoje nunca tinha visto uma equipa que é campeã, joga para o título, tem a obrigação de ganhar, na minha opinião, a este Boa Vista, mesmo a jogar com 10 de início, atendendo ao plantel que o Benfica tem, com a expulsão do Musa, tirar o Di Maria, não aguardar um pouco para a resolução do que se ia desenrolar no jogo, e meter um defesa central, quando o Benfica ainda ganhava por 1-0, para quê? Então o Boa Vista, carregado no meio campo, com 3 amarelados, não era de deixar o Di Maria tirar o Kossu, se desse aquela fase dos 5 minutos ou 10, para ver como é que o jogo ficava, e meter o Florentino para equilibrar e dar mais amplitude ao Neres, que foi para mim o melhor jogador do Benfica novamente, em campo. O Neres só joga mais 10 minutos. O Neres depois entrou ao fim, a 10 minutos do fim, outro desequilibrador. Aí poderia ter entrado muito mais cedo, porque o Benfica necessitaria disso. O Benfica jogou mais com o coração do que com a cabeça e acaba surpreendentemente por ser surpreendido na última jogada. E aqui é que está o busilis da questão, com 3 centrais. Pois. É que o Benfica tem 3 centrais. Sofre 3 golos com 3 e sofre o último golo aos 90 mais 13 quase, em que o Wozniak, em que está lá o Morato mal posicionado e deixa ir o Wozniak quando o Benfica está com 3 centrais. Um dos centrais tem que estar ali. Sim, o paradoxo. Não pode estar fora. E essa é que é a minha atribuo esta derrota, e o Boa Vista teve o mérito, há que dar o mérito ao Boa Vista. Acabou por ganhar o jogo e ganhou bem, marcou 3 golos. O Benfica marcou 2, perdeu 3 pontos. Necessariamente o Roger Smith teve mais uma vez, pôs a jeito. Desta vez a coisa correu mal, perdeu 3 pontos no início do campeonato. Mas é preciso ver uma coisa, e eu vou dar já um alerta aos benfiquistas. Eu, ano passado, elogiei muito aqui o Roger Smith até um determinado ponto. Mas os benfiquistas não se esqueçam do seguinte, e da frase que eu disse, e continuo a manter a mesma frase. Se eu pudesse, trocava o Ruben Amorim pelo treinador do Benfica, Roger Smith. E porquê? Porque eu não admito que um treinador, o ano passado, com uma margem de 10 pontos, tenha chegado ao fim do campeonato a tremer para o ganhar. E este ano já está a começar com esta atitude, uma super equipa, uma equipa muito mais forte, perder logo os 3 pontos de entrada. Com esta frase forte terminamos aqui. Deixa-me só falar, Rui, da arbitragem. Da arbitragem. Queres falar da arbitragem? Sim, então, só para dizer o seguinte, o critério do árbitro não foi o mesmo, não está em causa a expulsão do Musa, porque o Musa até tropeçou ou pisou a bola e depois no piso da bola desequilibrou-se e vai pisar o pé do Abascal. Anteriormente há uma jogada também de grande responsabilidade e igual, até mais agressiva para mim, porque é uma entrada feia do Makutá. O Makutá tem que ir para a rua, se for feito o mesmo critério. Este árbitro começou logo mal, eu até estava a ver o jogo de início e, para os meus botões, pensei assim, este jogo não vai acabar com 11, porque o árbitro, também como o Luís Godinho, começou logo a distribuir cartões, e nomeadamente ao Boa Vista, no meio campo, pôs logo o Boa Vista todo amarelado. E o treinador do Benfica aí é que devia ter tirado partido na segunda parte e não tirou, foi aquilo que eu disse, por isso é que ele deu o recado. Portanto, o árbitro esteve mal, o VAR também esteve mal, estiveram ambos mal, e é por estas e por outras que nós vamos ter um campeonato fraco. Terminamos aqui a abordagem sobre a primeira jornada da Liga e, como eu já tinha falado anteriormente, vamos acabar o programa com o Diogo Leite a fazer um pequeno flash sobre a Liga Inglesa. O Manchester City, o campeão em título, foi bater fora tranquilamente o 3-0. O Arsenal, que foi vice-campeão, teve muita dificuldade e ganhou em casa. Diogo Leite, o que é que te pareceu esta primeira jornada da Liga Inglesa?
Foi uma primeira jornada dentro do esperado. Não houve assim grandes surpresas. A jornada começou na sexta-feira com o Manchester City a ganhar 3-0 em casa do Burnley, com facilidade. Aos 5 minutos já estava a ganhar 1-0. O Haaland repetiu o que fez no ano passado, que começou a primeira jornada com 2 golos. O Arsenal ganhou 2-1 em casa, estava a ganhar 2-0, parecia que o jogo estava assim seguro, até poderia marcar mais um, mas de repente o Nottingham Forest marca um golo que animou ali o jogo na reta final. Claro. A goleada do Newcastle. O Newcastle ganha 5-1 ao Aston Villa. O Newcastle é aquele clube que desperta assim maior curiosidade para este campeonato, para ver como é que tem capacidade para discutir o título e vermos também como é que vai ser a prestação deles na Liga dos Campeões, porque já não participam na Liga dos Campeões há bastantes anos. E fez um grande investimento. Foi um grande investimento, mas o investimento que o Newcastle faz é um investimento cirúrgico, sabe perfeitamente os jogadores que querem, que precisam, e até agora os investimentos que têm sido feitos têm sido acertados. No domingo também tivemos o Chelsea-Liverpool, que foi o jogo cartaz da jornada, o jogo assim maior, com maior destaque. O Chelsea penso que dominou o jogo, eu vi o jogo. O Liverpool começou bastante bem o jogo. O Liverpool começou bastante bem o jogo e entra em vantagem, mas depois o Chelsea aos poucos foi implementando o seu jogo e já se nota ali mão do treinador, mão do Maurício Pochettino, porque o Chelsea na época passada foi uma desgraça, com 3 treinadores da época toda. E agora parece que, para além de terem acertado na escolha do treinador, as próprias contratações já são mais definidas, mais acertadas. E o Enzo Fernandes também no domingo jogou bastante bem. Queria destacar o Enzo Fernandes e o Conor Gallagher, que é o outro meio-campista, que jogou ao lado dele e que os dois acho que foram ali as peças fundamentais do Chelsea. Depois temos outros, queria também destacar o Brighton, que ganhou contra o Luton Town, que subiu esta época à primeira divisão, mas o Brighton também, a par do Newcastle, é aquela equipa que estou mais curioso para ver como é que vai correr o campeonato, porque vai perder uma grande peça por 133 milhões o Caicedo para o Chelsea, mas faz também contratações bastante boas. E é aquela equipa sensação que para além de praticar bom futebol, consegue sempre fazer frente aos grandes. Mas resumindo, e pelo aquilo que viste nesta primeira jornada e até pela pré-época, até pelas contratações que foram feitas, quais são as suas previsões para o vencedor? Vai ser outra vez uma luta entre Arsenal e Manchester City, ou achas que o Newcastle ou o Liverpool vai voltar aos tempos áureos, ou o Chelsea vão dar luta até ao fim? Eu acho que vai ser a luta entre o City e o Arsenal. Vai-se manter. O Newcastle pode se intrometer ali na luta também, e o Chelsea também acredito que sim, no sentido parte atrás do Manchester City e do Arsenal, mas como o Chelsea se pode focar a 100% no campeonato, não tem distrações com competições europeias, isso pode ser um aspecto positivo e uma vantagem. Mas eu penso que a luta principal será entre o Manchester City e o Arsenal. E dá favoritismo a quem? O Manchester City parte à frente porque, para além de ser o campeão da época passada, acaba por ter um plantel mais sólido, mais opções, um plantel mais variado. O Arsenal fez contratações bastante dispendiosas este verão. Mas não achas que tenha um acrescento de valor? Tem acrescento de valor, mas tem menos opções. E no ano passado o Arsenal não tinha Liga dos Campeões, este ano tem Liga dos Campeões, e isso também irá provocar desgaste, lesões, e nesse sentido acho que o Manchester City parte sempre um bocadinho à frente do Arsenal, mas sinceramente eu torço mais pelo Arsenal. E o Liverpool e o Manchester United. Vamos esperar para ver. O Liverpool parece uma equipa muito frágil. O Manchester United. Pelo aquilo que eu vi ontem. Também temos o Manchester United. Tem 1-0. Vamos ver o que é que com dificuldade ou barato. Bom, e com este cenário sobre a Liga Inglesa, em que o Diogo Leite prevê que uma vez mais o Manchester City parte como favorito, vamos ver se confirma ou não, porque várias equipas se reforçaram e são ambiciosas. Nos despedimos com toda a amizade e esperando que vocês tenham, se já estiveram em férias, tivessem tido umas boas férias. Quem for de férias, que se divirta e que tenha muita saúde.